da evolução do espírito. Então, para que criar um espírito se ele não tem a possibilidade de se tornar perfeitível, né? Então, para que isso? Se a gente crê em Deus, a gente tem que acreditar que Ele é um Deus benevolente, misericordioso. A gente é capaz de dar uma segunda chance para as pessoas tirar Deus. E aí, então, a gente vai lembrar aqui de uma oração que é o Pai Nosso, onde ele faz uma referência específica ao perdão. Então, ele quando fala, perdoa as nossas dívidas, amamos os que nos devem, perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofendem, ele está falando de duas coisas. Primeiro, que o perdão é possível, que as nossas ofensas podem ser perdoadas. Segundo, que na mesma medida que eu desejo ser perdoado, eu preciso perdoar o outro. Para que haja harmonia, então, e para que eu possa me conciliar com o Pai, eu preciso me conciliar com aqueles com quem eu tenho dificuldade. Então ele vem falando exatamente de que não é possível que nós não sejamos perdoados e sejamos eternamente castigados. Seríamos nós mais misericordiosos do que o nosso Pai se Ele nos castigasse ou se Ele nos determinasse um fim eterno de penas? Pode passar. E aí então a gente vem com o Consolador prometido. Então, evolutivamente, Jesus prometeu que de alguma maneira Ele esclareceria melhor para a gente as coisas que ele inicialmente falava por parábolas, porque era a forma que a gente tinha possibilidade de entender. Então, é a gente, porque quem estava lá provavelmente éramos nós também. Não éramos outros que eram um pouco adiantados, era porque nós ainda estávamos naquele estágio evolutivo e precisávamos que as coisas fossem ditas de uma certa maneira para que a gente pudesse compreender. E aí, em algum momento, então, ele promete que essas coisas vão ser esclarecidas. E aí a gente começa então a ver a grande mudança dos paradigmas da fé com o aparecimento, com a decodificação kardecista. Allan Kardec, com os 5 livros que ele escreveu, o Pentateuco, são obras compiladas através de mensagens mediúnicas. O primeiro deles, em 1857, é o Livro dos Espíritos, que vem falando dos princípios básicos da doutrina espírita. Ele vem falar dos fenômenos mediúnicos, então no livro dos médiuns. Em 64, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai então discutir o quê? Aquelas questões a respeito das quais Jesus vinha falando para a gente, os fundamentos morais nos quais a gente deve se basear para se tornar um homem de bem. Em 1865, aí vem então o Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, inclusive, é um livro interessante para quem quiser raciocinar um pouquinho em termos de castigo, em o que acontece com os espíritos felizes e infelizes. Há uma série de relatos que relatam como é que o espírito se sente após a desencarnação. Então, são os relatos dos espíritos que eram bons, dos que eram medianos e daqueles que eram extremamente equivocados, e como eles se sentiram no momento que desencarnaram e tiveram a noção real da amplitude da vida espiritual. E em 68, então, foi compilada a Gênese, que era para explicar a formação dos mundos, dos seres evolutivos. Então, a gente começa, então, a ter uma mudança no raciocínio em relação à religião. Pode passar. E aí então, acho que você pulou. E aí, o que vem, então, baseado em quê? O que é, então, que vem de diferente o Espiritismo trazendo? Não é que o Espiritismo seja melhor que nenhuma religião, mas simplesmente ele vem esclarecer dúvidas que a gente não tinha como esclarecer enquanto a gente não estudava. Não que a gente, quer dizer, kardecista seja melhor do que ninguém, mas que através do estudo do Espiritismo é possível que a gente tenha uma visão que responda aos nossos questionamentos frente à vida. Então ele vem trazendo a ideia do quê? Não só da imortalidade da alma, mas da pré-existência da alma. Então, de alguma maneira, ele vem falando o quê? Que a gente não tem várias vidas, a gente tem uma única vida e várias encarnações. Então, que aquilo é uma sequência, que é uma vida, é um fragmento da nossa existência. Então, o que a gente está vendo hoje, se a gente olhar com um olhar de hoje, a gente não vai conseguir compreender. Mas se a gente conseguir olhar a totalidade da nossa vida, vai ficar provavelmente muito mais fácil da gente compreender. Então,
ele vem trazendo para a gente alguns consolos também. E a ideia de que eu vou para o céu e aquilo eu não vou poder melhorar, e que o que eu sou se dissipa completamente, é alguma coisa que faz a gente até pensar, bom, para que a gente vai se esforçar tanto para ser melhor? E na realidade ele vem dizendo isso, que a cada desencarnação a gente leva com a gente as características que a gente obtém. Essas características não são perdidas, em alguns momentos a gente esquece do que a gente possuía antes, porque naquele momento aquela qualidade que a gente tinha não pode se manifestar. Qualidade que eu quero dizer não é uma qualidade moral, mas, por exemplo, uma capacidade de tocar piano, porque naquela encarnação aquilo não vai aparecer. Mas o que eu tenho de aquisição moral, aquilo vai se manter comigo. Então ela dá a ideia do que? Do processo evolutivo, de que nós estamos evoluindo e que um dia nós chegaremos à perfeição. E aí vem a grande modificação, que é a ideia da reencarnação, quebrando os paradigmas de penas e gozos eternos. Pode passar. Aí então, depois eu pego. A reencarnação, como dizia Chico Xavier, fica difícil da gente entender qualquer religião sem entender a vida como uma reencarnação. Quando a gente pensa em reencarnação, aí a gente começa a compreender um pouquinho mais como que a gente deve encarar as dificuldades que a gente tem no dia a dia. Através de uma visão espiritual, então a gente hoje tem que fazer um trabalho diário para se ver de uma forma espiritual e não para se ver como esse ser corpóreo, como esse corpo que está aqui nesse momento. Uma visão da reencarnação, a gente consegue compreender um Deus misericordioso, que dá inúmeras experiências para a gente, inúmeras oportunidades, e que com isso a gente tem a possibilidade de se fazer uma transformação moral e de um dia estar num mundo mais alegre do que a gente se encontra hoje. Porque a gente sabe que a gente se encontra num mundo de provas e expiações e que a gente está caminhando para um mundo de regeneração. Mas para que a gente possa fazer parte desse mundo de regeneração, a gente precisa se regenerar, a gente precisa se transformar. Então, o trabalho diário da gente é exatamente em se transformar, em se purificar e modificar o seu pensamento para que a gente possa também modificar as atitudes. Pode passar a próxima. Então, o que dizia Chico Xavier sobre a reencarnação? Sem a ideia de reencarnação, sinceramente, com todo respeito às demais religiões, eu não vejo a explicação sensata, inclusive para a existência de Deus. Então é exatamente isso que eu penso. Eu penso assim: ou a gente não consegue acreditar em Deus, ou se a gente acredita em Deus e Ele é justo e misericordioso, a reencarnação tem que existir. Porque senão a gente não consegue compreender e a gente não vai conseguir enfrentar determinadas dificuldades que a gente tem na vida se a gente não tiver isso decorado como fazendo parte do raciocínio e das nossas crenças. Passar a próxima. E a outra coisa que o Espiritismo vem falando, então, é que esses fatos que a gente considera como coisas dolorosas, elas não são só uma forma da gente pagar o que a gente deve, mas elas são também uma forma da gente alavancar a nossa transformação moral. Então, que algumas dificuldades que estão na nossa vida não são para que a gente pague o que a gente está devendo, mas que sim a gente possa superar de defeitos, que a gente possa superar dificuldades com o próximo, que a gente possa vivenciar coisas que o outro viveu e que a gente não compreendeu. Então ele vem falando que as dificuldades que são colocadas na nossa vida são aquela trampolim para a gente poder ser uma pessoa melhor no dia seguinte. Que então quando a gente estiver passando por alguma dificuldade, que a gente primeiro tenha certeza que ela não é eterna. Segundo, que aquilo deve ter uma causa, e se Deus é justo e bom, toda causa tem uma explicação. Pode passar o próximo, por favor. E aí a gente então vai se perguntar das causas das aflições. Então, a gente vê que eu mudei a palavra castigo para aflições. Então, para a gente primeiro parar de pensar em termos de castigo, e segundo, pensar em termos do que a gente considera doloroso, do que nos traz angústia, das aflições.
Então, algumas aflições, a maioria delas, a gente já encontra explicação sem procurar muito longe. Que é onde? É dentro da gente mesmo, dentro do que a gente construiu na própria vida. Então, alguns dos nossos problemas, algumas das nossas angústias, são responsabilidade unicamente nossa. E que a gente não pode atribuir a Deus aquilo ali. Então, ao longo da nossa vida, diariamente, a gente vai fazendo escolhas. Escolhas que nem sempre são as mais acertadas. E depois a gente tem que lidar com essas escolhas que a gente faz. Então, se a gente parar para pensar e olhar para toda a vida da gente, ou para um dia da gente, a gente vai ver que muitas das coisas que a gente considera como castigo, fomos nós mesmos que colocamos na vida. Nós mesmos que escolhemos, fomos nós mesmos que trilhamos, ou se não escolhemos, não soubemos lidar com isso. Porque muitas vezes as coisas são colocadas na vida da gente, mas a gente escolhe lidar com aquilo de uma forma que não melhora em nada. Então, quando alguma coisa acontece com a gente tem que escolher de que maneira que a gente vai lidar com ela. Então, é claro que tem certas coisas que não são fáceis da gente lidar, mas a gente tem sempre como tentar pensar de uma forma mais positiva, tentar compreender de uma forma mais amorosa, e a maioria das vezes nós somos os responsáveis por isso. E a outra são aquelas coisas que muitas vezes a gente não sabe por que acontece. São coisas, você tem um filho com uma deficiência física, é alguma coisa que é um acidente trágico que acontece, são as calamidades, são as catástrofes, então são os acidentes aéreos, onde você vê 286 pessoas desencarnando ao mesmo tempo. Então essas coisas podem sim ter origem em vidas anteriores. E muitas vezes a gente não vai conseguir entender elas se a gente só tiver o que a gente tem na mão. Então, o que a gente tem que tentar pensar? Eu não sei por que está acontecendo, mas ela tem uma causa para ter acontecido. Então, não que a gente não vá sofrer e não que a gente vai ficar bem, mas com isso, talvez a gente consiga passar pelo aquele sofrimento com mais de tranquilidade e ter certeza que aquilo é provisório, temporário, que as perdas não são definitivas. Se a gente perde alguém, essa perda não é definitiva. A gente não está mais vendo aquela pessoa, mas ela não se foi. O amor que a gente tinha por ela continua ali, ela continua nos amando. Simplesmente a gente vai ter que dar um até breve. Então, quando a gente pensa dessa maneira, fica um pouquinho mais fácil da gente pensar. Então, a maior parte do que se encontra em nossas vidas é fruto de nossas escolhas e ações frente ao outro e frente a nós mesmos. Quanto temos desperdiçado em oportunidades e bênçãos recebidas ao longo do tempo, nos recusando a seguir a chamada de Jesus. Que bênçãos são essas? As oportunidades de trabalho, de renovação, os bens morais e materiais de que dispomos, a possibilidade de distribuir alegria, conforto e harmonia. E a saúde física e mental? Até que ponto nossas atitudes, seja frente aos cuidados com o nosso corpo, como a alimentação, o excesso de bebida, o excesso de comida, o sedentarismo, ou seja através da alimentação de pensamentos de ódio, de rancor, de não se perdoar, de não perdoar o outro, isso vai então criando uma série de energias que vão se transformar em adoecimento, em padecimentos físicos e morais. Então, uma boa parte das aflições que estão na nossa vida, a gente ainda pode modificar de alguma maneira. De que forma? Transformando os nossos pensamentos, transformando as nossas condutas e assim, de alguma maneira, podendo ter uma vida um pouquinho melhor. Pode passar o próximo. Só que aí a gente vai então realmente para aquelas aflições que a gente tem grande dificuldade de entender. Quando a gente está falando até de perdas materiais ou de uma coisa menor, fica mais